Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Cleo, eu sou um designer de identidades visuais e hoje eu queria falar um pouco sobre conceito. E de onde veio essa ideia de eu falar sobre conceito, né? Eu percebo que diferentes áreas utilizam esse mesmo termo, mas geralmente eles querem dizer coisas relativamente diferentes. Às vezes existem até alguns pontos ali que são parecidos, mas geralmente são coisas diferentes. Então eu quero explicar especificamente dentro do campo do design gráfico o que significa conceito e quais são os benefícios de um conceito forte para a sua marca. Eu queria começar introduzindo um ponto aqui que eu considero relativamente importante, embora muita gente não compreenda, e aí vocês já vão entender um pouco aonde mora a diferença do conceito dentro do design comparado a outras áreas. Quer falar um pouco sobre a relação entre o símbolo e a palavra, né? Ou o símbolo e o texto. Porque o que acontece? Quando você utiliza, por exemplo, um texto para falar alguma coisa, o cérebro ele demora um pouco mais para processar. Por quê? Existem as letras específicas ali, a forma das letras que a pessoa vai associar, e depois a pessoa também ela forma a palavra ali, e essa palavra ela vai associar alguma coisa. Isso parece um pouco mais complexo, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Com um símbolo ele funciona diferente, porque um símbolo ele não tem tantos elementos quanto uma palavra tem. Então o símbolo ele acontece um processamento quase que imediato, ele acontece ali numa certa fração de segundos. Isso não quer dizer necessariamente que o símbolo ele seja superior à palavra. Isso significa simplesmente que o processamento dele ocorre mais rápido. E qual que é a vantagem disso aqui, cara? Quando a gente pega no contexto atual, que a atenção ela acaba sendo um ativo tão procurado, ela acaba sendo um aspecto tão importante, o símbolo ele começa a se fazer como algo muito valioso. Por quê? Porque o tempo que a pessoa demora para interpretar um símbolo é inferior ao tempo que ela demoraria para interpretar uma palavra. Então, por exemplo, se você tem um símbolo ali de um círculo e a palavra círculo, o símbolo do círculo geralmente ele vai ser interpretado mais rápido do que a palavra. É claro que quando uma pessoa for ler a palavra círculo, né, ela não lê letra por letra, como algumas pessoas acreditam. Eu até fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, eu vou deixar aqui o card. Geralmente a pessoa ela interpreta grupos de letras, né? Então ela vai pegar ali de 3 a 4 palavras, isso vai variar de pessoa a pessoa, de 3 a 4 letras, e, e ela vai dando alguns saltos ali e tudo. Eu não quero me aprofundar muito nisso, mas de qualquer forma o símbolo geralmente ele é mais rápido para ser processado, e o símbolo também ele é universalmente reconhecido. Então, embora existam diferenças culturais, um círculo é um círculo em qualquer região que você for. Você pode ser necessário ali você fazer alguns ajustes, né? Talvez em algumas culturas bem específicas, né? O significado dele ali tem uma variação grande, mas no geral o significado dessas formas, pelo menos as primitivas, eles são bem próximos. Então ele acaba sendo uma linguagem universal e muito mais rápido de ser processado. E aqui a gente vai para o segundo ponto e no final vocês vão ver que isso tudo está amarrado. O que é uma metáfora visual? E aqui é interessante a gente falar, porque a linguagem visual ela é análoga à linguagem escrita ou falada, né? Mas ela é análoga à gramática. Eu vou usar essa expressão que eu acho que é mais fácil. Então, quando a gente pega ali algumas expressões que a gente estuda ali no período da escola mesmo, né? Quando você está estudando gramática, né? Na matéria de português, etc. A gente tem algumas matérias ali como sintaxe ou sintaxe, morfologia e coisas do tipo. Na linguagem visual, cara, a gente tem esse mesmo paralelo. Ela funciona da mesma forma e a gente tem essas mesmas expressões. Por quê? Porque os elementos visuais, eles também são uma espécie de linguagem, como eu falei aqui no ponto anterior. Então, quando a gente entra aqui nessa questão do conceito, cara, ele nada mais é do que uma metáfora visual. E para você entender como que funciona a metáfora visual, você pode pegar a própria língua portuguesa e estudar o que é uma metáfora. E basicamente o que é uma metáfora? É quando você pega dois elementos ali, que eles são distintos, mas para designar uma terceira coisa. Então, por exemplo, quando eu falo, sei lá, a minha esposa é uma flor. Eu não estou dizendo literalmente que a minha esposa ela seja uma flor, mas eu estou pegando a palavra esposa e a palavra flor para dizer que ela é graciosa, que é elegante, que ela é bonita ou qualquer coisa desse tipo.
Isso é uma metáfora, então eu estou pegando dois termos diferentes para designar uma terceira coisa. E aqui é importante você perceber, cara, que eu preciso ter esses dois elementos para significar uma terceira. Quando a gente fala sobre o conceito, ele funciona da mesma forma. A gente precisa de dois elementos, mas no caso visuais e não textuais, a gente precisa de dois elementos visuais que juntos eles vão designar uma terceira coisa. Então, o conceito é isso. O conceito é uma espécie de metáfora visual. E aqui, cara, qual que é o segredo? Já caminhando para uma parte que eu vou falar dos benefícios, mas eu quero fazer aqui um ponto mais prático. O que acontece? Qual que é o segredo para você alcançar um conceito forte ou uma metáfora visual que ela seja forte? Você precisa conseguir criar alguma coisa, cara, que ela seja simples, mas simples não simplista, que ela seja simples no sentido de que a pessoa ela consegue captar esse conceito numa certa velocidade, mas ao mesmo tempo, cara, ela precisa existir um certo grau de complexidade. Então, assim, a mensagem ela precisa ser simples, ela precisa ser captada numa pequena fração de segundo, mas ao mesmo tempo não pode ser uma coisa muito óbvia, porque senão aqui, isso não vai ser o suficiente para gerar um interesse visual, que é o nosso objetivo, né? Geralmente quando você cria um conceito, o que você quer é que através dessa metáfora visual você instigue a curiosidade na pessoa. Algumas marcas fazem isso muito bem, né? A própria Amazon ela faz isso, né? Que você pega ali o logotipo da Amazon, inclusive ele tem mais de um significado, né? Tem escrito ali Amazon, né? E a seta. E aí tem esse significado, né? Que é do A ao Z. E também ele simula ali um sorriso, né? Mas tem um outro logotipo que ele faz isso também, que é muito interessante, que é o logotipo da NBC. Eu vou colocar as imagens aqui, que fica mais fácil. E tem vários outros casos aí que são extremamente famosos, né? O caso da FedEx, lá nos Estados Unidos, e etc, né? Então, essa é a ideia. Para você ter um conceito forte, ele precisa ser simples, mas ao mesmo tempo complexo, né? Simples, mas não simplista, complexo, mas não uma coisa complicada demais que a pessoa precisa, sei lá, fazer um TCC para compreender aquilo ali. Mas quais são os benefícios de um conceito? O primeiro deles eu já falei, né? Um conceito forte, ele acaba instigando a curiosidade. Seres humanos, eles são naturalmente instigados, né? Eles são atraídos por histórias, eles são atraídos por narrativas. Então, quando a gente cria essa ideia de conceito, cara, o que a gente está tentando fazer é que nesse mundo extremamente caótico, esse mundo extremamente acelerado, você consiga ter um elemento que num período curto de tempo ele consiga instigar a curiosidade da pessoa, a ponto da pessoa olhar aquilo ali, ela perceber que tem alguma coisa mais profunda, tem um significado mais profundo naquilo ali, e aquilo ali fazer ela prestar mais atenção no seu logotipo, no seu layout ou qualquer outra coisa, mas focando aqui especificamente no caso do logotipo. Mas por que você vai querer isso, né, cara? Por que ter a atenção de uma pessoa retida por mais tempo é tão interessante? Isso porque quanto mais tempo você ter da atenção da pessoa, maiores são as chances de você ser lembrado. E aqui eu não quero aprofundar muito na questão do marketing, né? Mas para quem é empreendedor, para quem é um profissional aí do marketing, já vai estar muito acostumado com isso. Geralmente, o nosso objetivo, principalmente quando a gente fala no contexto atual e no contexto digital, é alcançar o que eles chamam de topo da mente, né? Quanto mais você tiver topo da mente, eu acho que essa é a expressão mesmo, né? Quanto mais a pessoa lembrar de você, melhor, né? Então a ideia é que no seu setor específico, você seja o primeiro a ser lembrado. E o conceito, ele traz justamente esse benefício, né? Você conseguir ter atenção para que você seja mais lembrado e quando a pessoa precisar ali, sei lá, a pessoa que é uma referência de um advogado, ela vai lembrar da sua marca, não necessariamente porque você seja o melhor ou porque você seja o maior, mas porque você conseguiu atrair a atenção dela, você conseguiu chegar no topo da mente. Um outro objetivo, cara, e ele não é necessariamente um objetivo menor, ele é de igual importância, é que através de um conceito forte e bem pensado, você consegue fortalecer a essência da marca. Então, quando a gente pega, por exemplo, o caso da FedEx, que a gente citou aqui, um dos pontos fortes deles, um dos diferenciais, era justamente a questão da velocidade. Então, quando eles adicionam essa seta no logotipo, cara, o que eles estão fazendo é, de uma forma resumida, cara, e aqui entra aquele primeiro ponto que eu falei, né? O processamento aqui é muito mais rápido, mas através do símbolo, através da linguagem visual, eles estão expressando essa ideia de velocidade.
Isso acontece em diversas marcas, né? E o nosso trabalho enquanto designer é justamente conseguir utilizar os elementos visuais para traduzir essa essência de uma forma mais precisa, de uma forma simples, etc. Claro, o meu ponto aqui era justamente esclarecer a questão do conceito, mas eu não posso sair desse vídeo sem fazer um chamado. Então, se você deseja criar uma marca, se você deseja criar uma marca que possua um conceito forte, eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo, você pode entrar em contato comigo. Eu vou deixar também aqui um link para um texto, no qual você consegue acessar a versão escrita desse vídeo aqui. Talvez você aprenda melhor através do texto. E se não for o seu caso, cara, eu queria que você compartilhasse esse vídeo com alguém que pode ser beneficiado por isso. Não necessariamente que vá contratar o meu serviço, mas que talvez a pessoa ela possa compreender e ela mesma executar isso. Então, o que eu tentei fazer aqui foi só dar um resumão mesmo. Futuramente eu espero fazer mais vídeos esclarecendo como que você pode alcançar, construir logotipos fortes, marcas fortes, etc. Mas para o vídeo de hoje é isso mesmo, eu queria ser bem objetivo. E considere então curtir esse vídeo, compartilhar ele com alguém. E se eu tiver esquecido de alguma coisa, se você tiver alguma sugestão, alguma crítica ou ideias para novos vídeos, você pode comentar aqui embaixo também que eu vou ler. E é isso aí, galera, eu agradeço por vocês pela atenção e até o próximo vídeo.